Olá, o Conexão Poder recebe o deputado federal José Medeiros. Bem-vindo, deputado, mais uma vez ao Conexão Poder. Satisfação estar aqui. Bom, senhor, vamos começar aí pela notícia boa, né? O senhor teve uma vitória aí essa semana, se livrou daquele processo de investigação na Comissão de Ética da Câmara Federal por ter pisado no pé do colega petista. O pessoal estava querendo sua cabeça? Pois é, eu tive o azar, eu tenho que pisar no pé, pisar logo no pé de um petista, né? Tanto o pé lá para pisar, mas o fato é que eu estava falando com outro deputado e acabei pisando no pé do deputado e ele se sentiu ofendido e o PT entrou com a representação do Conselho de Ética. Mas, graças a Deus, o próprio PT, lá os deputados do PT votaram e foi por unanimidade, fui livrado, né, vamos dizer assim, e encerrar o processo antes de começar. Não tinha sentido, né? Todo mundo entendeu que não tinha sentido. Senão você ia ter que prender todo mundo que está no metrô de São Paulo, né? Que ali, eventualmente, quem anda no metrô, uma hora pisa no pé do outro e tal. Realmente não fazia sentido. E eu, na hora que houve o evento, ainda pedi desculpa e tal, mas, enfim. Agora, quem entrou aí na mira do Conselho de Ética da Câmara é o deputado Abílio, né? Ele está sendo acusado aí de transfobia. O senhor acha que a coisa pode ficar feia para o Abílio? Olha, ali é o seguinte, inclusive nós discutimos isso na última reunião do Conselho de Ética, precisa chegar um freio de arrumação porque principalmente os partidos de esquerda, eles têm feito do Conselho de Ética e da Justiça instrumento de plataforma de ataque aos adversários políticos. Então qualquer coisa que você fizer, que nem um pisão no pé, vai para o Conselho de Ética. E eles falam toda hora absurdos. O Van Valente, se eu for contar as vezes que ele já me chamou de assassino de indígena, ele não sabe nada da minha vida, mas pelo fato de eu defender as lavouras aqui dos indígenas, defender o direito dos indígenas a plantar, ele já vem com essas coisas. Eu nunca fui colocar no Conselho de Ética e tal. Agora, eles se incomodam muito com o fato de que o Abílio copiou o modelo deles, porque eles sempre fizeram isso. Eles sempre ironizaram a gente, eles sempre fizeram, você tá falando, ele começa a falar no meio para poder te desconcentrar, essa coisa toda. E o Abílio copiou e faz com eles. Pronto, nossa, é um escândalo. Colocaram o Abílio no Conselho de Ética. Para falar que foi transfobia, não foi transfobia, não falou nada sobre conotação. E mesmo a fala que eles acusam ele de ter dito não seria transfobia, seria no máximo uma ofensa ali, sei lá, encaixar como uma injúria, sei lá o que, se fosse. E não tem prova nenhuma, não tem imagem, não tem nada, mas enfim, para eles não importa. O que importa é que, porque para o PT, ao final do dia, o que importa é quantos centímetros de texto saiu sobre eles e quanto de tempo de áudio ou vídeo saiu sobre eles. O conteúdo não importa se é negativo ou positivo. Se for positivo, tanto melhor. Se for negativo, os adversários, melhor ainda. Então, eles fazem isso para fazer o balanço do final do dia. Então, eles vivem disso, sabe? São bons de mídia, sabem se posicionar, tudo, eles se vitimizam. Eles capitalizam tudo. Deputado, vamos de polêmica. Depois do 8 de janeiro, um cartão vacina, agora vem mais uma polêmica para o ex-presidente, que é o caso das joias. O senhor acha que esse problema, esse caso, pode acabar dando uma prisão para o Jair Bolsonaro? Na verdade, o Jair Bolsonaro é uma figura que é um outsider, incomoda muito o establishment, vamos dizer assim, político, e quando ele foi para a presidência da República, ele passou a incomodar outras rodas, a grande mídia, por exemplo, setores do judiciário, e é preciso entender por que essa raiva toda. A grande mídia ali, principalmente, quando eu digo a grande mídia, principalmente a Globo e alguns que eles se acoliaram com ela, é devido ao bereré mesmo. Porque enquanto todos os outros órgãos de imprensa brasileiro fritavam o porco na própria banha, vamos dizer assim, ele arrecada ali, mas ele tem que pagar, tem todas as suas despesas, a Globo, ela sempre viveu assim. O que entrava de como é que fala, os patrocínios, vamos dizer assim, eu não sei como é que vocês chamam. Exatamente. Os intervalos em tudo. O que entrava de propaganda, né, do marketing e tal dela, ia livrinho pro bolso dos marinhos.
E por quê? Porque o restante a viúva paga, as prefeituras, os estados e a União. Porque aí do prefeito que não pagar, de uma cidade média que não pagar, ele apanha todo dia. Aí do governador, se lembra do táxi? Eles até fizeram um negócio, gesso enrolado simulando uma carga de cocaína para dizer que não tinha segurança na fronteira. Então essa é a Globo. Aí chega o Jair Bolsonaro falando que você vai ganhar de acordo com os outros. Pô, isso aí já ganhou um inimigo. E o STF, todo presidente sempre fez o beijamão ali. O salamaleque, aquela coisa, não era nem muita coisa aí, mas tem que ir lá pedir bênção, né? E Bolsonaro é aquele estilo. Não fez, simplesmente estilo. Então o Bolsonaro, ele paga pelo estilo. Eu não gosto do estilo e acabou, pronto, é isso. Tudo que ele falou na pandemia, por exemplo, ou se confirmou ou alguém tinha falado antes. O negócio da gripezinha. Meu Deus, como é que você foi defender um cara desse? Ele falou gripezinha. O Drauzio Varela tinha dito, ele inclusive estava parafraseando o Drauzio Varela quando ele disse, olha, para algumas pessoas isso aí vai matar, outras vão ficar muito mal, outras pela robustez, ou por exemplo eu que tenho um porte atlético e tal, vai ter só uma gripezinha, como disse aquele médico de uma tal emissora. Ele parafraseou o cara. Pronto, no outro dia tava as manchetes. Bolsonaro disse que um monte de gente morrendo, aí sai a manchete. Bolsonaro disse que é uma gripezinha. Não foi isso, tirou do contexto. Então, esse é o cenário que tá. E aí, respondendo objetivamente sua pergunta, que já fiz muito a rodeio, o que ocorre? Foi criado, vamos dizer, joias desde a primeira semana de governo. Qual era o momento daquela joia? Bolsonaro vai dar um golpe. E ele fala, meu Deus, como é que eu vou dar um golpe? Eu acabei de ganhar a eleição. Para que eu vou dar um golpe? Aí, depois veio as girafas na Amazônia, né? Os incêndios, o petróleo no mar. E sempre criando todo dia um negócio. Aí vem o teste de vacina. Vem os cartões, o sigilo de 100 anos. Aí, quando abre o sigilo de 100 anos, Bolsonaro não tinha usado o cartão corporativo. Nossa, pronto. Aí o que é que descobre da Michelle? Descobre que ela recebeu um pastor, o cabeleireiro, a menina que fazia a unha dela e pronto. E agora vem o cartão de vacina, só falta agora o teste de pezinho da Laurinha, né? E esse negócio das joias. Quer dizer, presentes que estavam mais do que coberto pela legislação da portaria que o Temer fez. Não, mas a gente entende que é do TCU. Tá bom, se é do TCU, Bolsonaro devolveu e tá bom. Não, mas não tá bom. A gente tem que ir mais à frente. Então foi até por isso que eu falei, não, então precisa incluir o Lula também. Porque se... O senhor incluiu o Lula? Aí pedi para incluir o Lula, porque o Lula tá com um relógio que não foi declarado, que ele nunca declarou no negócio, tinha a espada de ouro, tinha um cofre cheio de joias no Banco do Brasil, que nunca tinha sido declarado em lugar nenhum. Então eu falei, então precisa ver de todo mundo. Eu não acho que tem que ver de ninguém, porque são presentes personalistas, que a pessoa ganhou uma caneta e tal, um relógio, uma joia. Mas a joia foi caríssima. Foi caríssima. É um presente personalíssimo, deu e tal. Agora o Lula mesmo se jactava. Eu fui o presidente que mais ganhei presentes e tal. Mas Bolsonaro podia muito bem estar falando, eu fui o que ganhei o presente mais caro. Tá, mas não é isso. A questão é que não se trata do presente, se trata assim. Nós precisamos tirar Bolsonaro fora do jogo. Tirou, tornou inelegível. Mas não, ele continua indo nos lugares, as pessoas chegando, ele vai ser um bom cabo eleitoral. Então tem que destruir o legado do seu governo, ele destruí-lo como pessoa para que seus argumentos e ele não valha como cabo eleitoral. É uma bobeira, porque Bolsonaro está naquele jeito. Se eles prenderem, ele vai crescer muito mais, que nem aconteceu com o Trump agora. O que fizer com ele só vai crescer. Se matar, vira mártir. Mas o senhor acha que ele pode ser preso por causa desse caso das joias especificamente? Eu acho que não tem materialidade ali suficiente para que, por mais que eles torçam, tentem fazer ali, que é um crime e tal, você veja os militantes, o militante mesmo, que está conduzindo a diretoria da Polícia Federal, diz que já tem elementos e tal. Eu falei, tudo bem, é o entendimento deles, mas não creio que um juiz vai ter a coragem de mandar prender uma liderança do porte do Bolsonaro por nada. Mais uma questão política, digamos assim. Não, totalmente política. Totalmente política. Um linchamento político, sim. digamos assim. Né? Porque o importante é ficar sangrando, porque se prender, prendeu, acabou. Vai falar de quê? Vai estar preso? Não tem mais o que falar. Então, esse dia mesmo o jornal o Globo colocou assim, PF diz que não é momento para prender Bolsonaro, eles querem sangrar primeiro. Deixar chegar mais perto das próximas eleições? Exatamente, deixar sangrando.
ou seja, desgastá-lo como figura. Então, assim, quando você chega no momento em que o direito do país, a segurança jurídica do país está nesse nível de relativização, ou seja, porque ou você tem elementos para prender uma pessoa e vai lá e prende, ou você não tem. Mas não, assim, quer desgastar, quer sangrar, ou seja, quer ficar criando. Vamos falar de política? Vamos, essa pergunta, essa resposta eu quero entender essa resposta. Eu estou na dúvida. A gente estava vendo que o presidente do PL, ele afirmou que o presidente vai recorrer internacionalmente contra a elegibilidade dele. A gente quer saber como que isso vai funcionar. Como que funciona esse processo? Olha, você pode recorrer. Já viu aquele negócio que fala assim, pode recorrer até para o Papa? Pode recorrer. E nesse caso é mais uma pontuação política eu diria um posicionamento político internacional, até porque eles tentam queimar a imagem do presidente lá fora, essa coisa toda. Mas a grande verdade é que você só consegue reverter uma situação dessa aqui na justiça brasileira ou não. Então essa daí é mais posicionamento político, é importante você fazer esse tipo de recurso, mas de efeitos práticos... Mas não tem validade aqui então? Para reverter a elegibilidade? Não tem. Né? E a gente tem visto algumas declarações também, deputado, na avaliação do PL, o Bolsonaro ainda pode conseguir ser candidato à presidência em 2026 e contra o Lula? Sim, a esperança lá é muito forte, eles têm esse entendimento de que quando essa fervura toda passar, e entende também assim, que que se o governo do Lula melhorar um pouco, se ele conseguir ter paz aí para fazer o que ele pretende, a tendência é diminuir essa pressão em cima do Bolsonaro. E o que se sente é que tudo isso e aliás foi bem caracterizado pelo um repórter da Globo, eu acho que ele deve ter sido até chamado a atenção, porque ele entra ao vivo e esse vídeo está rodando aí na internet, e ele pega e diz o seguinte, acho que foi na Globo News. Ele pega e falou, olha, eu liguei para um ministro hoje, provavelmente para o Padilha, fala do jeito que ele descreveu, eu fui deputado bastante tempo com o Padilha, provavelmente foi o Padilha. Diz que o Padilha falou, não, ele perguntou, você tem alguma coisa nova para passar para a gente? Vocês vão anunciar algum ministro, alguma reforma? Ele falou, não vamos anunciar nada, nem nessa semana nem na outra, vocês podem continuar o que estão fazendo, está muito bem, vocês já estão com muita coisa para divulgar, continua nesse negócio aí de Delgatti, das joias, é isso aí. É isso aí, continua nisso, que a gente não quer falar de outra coisa. Exatamente. Então eu acho que deixou bem claro, o que eles querem é isso, uma cortina de fumaça, porque óbvio, o governo está com uma dificuldade tremenda, as pessoas talvez não me imaginem o que tem pela nossa frente. Eu tenho dito, quem tiver alimentos, guarde, porque a coisa não está fácil. As prefeituras todas, assim que termina a eleição, o Lula começa a passar sinais muito controvertidos para o mercado. E mercado não tem brincadeira. O cara está investindo, está construindo um prédio, ele não tem perspectiva de futuro, ele para a obra. E assim, aconteceu isso com a economia brasileira, todo mundo tirou o pé, está fazendo só o feijão com arroz. Então, não gira, e agora já se mostra aí queda de 25%, 30% na arrecadação das prefeituras. Os prefeitos estão entrando em greve. Então, isso é só um lado da coisa. E fora os investimentos que estão saindo. Então, eles precisam realmente de uma cortina de fumaça imensa para poder tentar cobrir esse barulho todo que vem pela frente. Tá, na avaliação do senhor, então, ainda esse caso ainda pode ir para o STF e ter um resultado positivo? Seria isso? Sim, a elegibilidade. Eu penso. Mas como seria isso, já que teve esse relacionamento tão conflitante, né? Tão conturbado? As coisas passam, né? Tudo passa. Assim como eles fizeram, assim, aconteceu esse, vamos dizer assim, o Lula foi preso e de repente eles conseguem tirar o Lula da cadeia para poder ser presidente da República. E era totalmente desafeto. Veja como é que era a relação do ministro Gilmar com o Lula, por exemplo, né? Então essas coisas, o tempo vai passando e de repente pode ser que mude, né? Mas até pelo fato desse caso das joias que tá aí, que eles não deixam morrer, você acha que não está muito recente? Sim, mas aí lá no 2026, ainda tem 2 anos e meio, né, pela frente. As coisas pensam... como o caso das joias pode morrer, inclusive, no próprio Supremo, porque realmente está com
questão da competência daquele caso ali é totalmente assim. O que justifica ele ir para o Supremo? Nada. Ele não tem que estar lá. Então, se o Supremo fizer um julgamento correto, esse processo da joia morre. Então, a gente nutre esperança assim de que ele possa ser o nosso candidato ainda. E vamos falar de Mato Grosso. O presidente do PL vem a Mato Grosso para fechar uma aliança aí do PL com a União Brasil, é isso? Na verdade, essa aliança já houve na última eleição, né? Mas para garantir para a próxima? Eu creio que deve entrar essas conversas todas no meio, mas o fato é que eles fizeram uma espécie de aliança na última eleição. Fez uma aliança, né? O governador Mauro Mendes foi candidato com o senador Wellington de candidato na chapa, né? Então já foi uma aliança. Houve o apoio do governador Mauro Mendes, um apoio muito firme no segundo turno para o Jair Bolsonaro. Então, pode-se dizer que essa aliança já vem da outra eleição, né? Então, provavelmente, o que ele está vindo aqui é conversar, falar sobre prefeitura, sobre município, porque há uma demanda muito grande em alguns municípios que o prefeito quer vir para o PL. Mas ele fala, eu não quero perder o apoio do governador. Uhum. E muita gente tem ido lá falar com o Valdemar. O Valdemar falou, não, eu vou conversar com o Mauro para a gente acertar algumas coisas, ver que município que dá para ele ceder, que não dá. Então, deve ser um pouco nessa linha. Uhum. Mas ainda nessa aliança para 2026, seria uma dobradinha de Mauro e Medeiros ao Senado? Seria isso? Essa a ideia? Então, está muito cedo para a gente discutir 2026. Eu creio que 2024 os dois partidos vão caminhar muito próximo, pelo que eu estou vendo. Agora, lógico, 2026 está bem longe. O PL tem uma definição nacional de que sobre o meu nome para 2026, isso não é que foi definido cedo, é que esse compromisso ficou já da última eleição, porque eu era um candidato, era o candidato já definido com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, veio o fato dele vir para o PL e aí o PL tinha um candidato à reeleição. E aí ele pediu para que eu abrisse, me prometeu que 2026, então, eu seria candidato. E aí o que ocorreu? Acabou que iniciou o ano, ele já falou com o presidente Valdemar, e o presidente Valdemar falou, não, então não vamos definir nada, já define agora. Chamou o presidente Ananias lá, chamou o senador Wellington e já falou sobre essa definição. E óbvio, se os partidos caminharem junto, obviamente que haverá, sim, essa dobradinha. Ele falou de 2024. Pois já foi para eu entrar já. Como é que vai ser aqui em Cuiabá? O apoio do PL, como é que vai ser essa parceria? A gente, com essa conversa do Valdemar, espero que já fique definido, né, que o Botelho e o Fabinho declarem o apoio ao Abílio, né, e fique tudo certo. Mas qual que é a ideia? A ideia é ter o Botelho uma vice, chapa... como é que vai ser? Hã? Como é que é a ideia de dar? Eu não sei se eles vão tratar o caso de Cuiabá, né, porque Cuiabá, na verdade, me parece que está meio que definido aí já os candidatos, né. Eu não vejo o Botelho retirando a candidatura, eu não vejo o Fabinho retirando. Hoje o Lúdio também já disse Exatamente. Que vai ser... A esquerda vai ter uma candidatura e provavelmente vai ser ali. Então, para mim, que esses candidatos aí já estão definidos. E aí, lá no segundo turno... Seriam outros municípios, então? Seriam outros municípios. E já pensando no segundo turno, então... Sim, hein, gente? E aí, no segundo turno, já se unem. Tá certo, tem que pensar longe. Eu não vou defender meu candidato aqui falando que ele não vai para o segundo turno. Não, tá certíssimo. Mas você acha que aqui em Cuiabá, esse rótulo ainda digamos, o candidato da direita ainda pesa ou essa polarização já passou? Olha, tem um eleitor que ele não vota se não for um candidato. Que isso ocorre tanto de um lado como do outro. Tem eleitor da esquerda que ele fala, eu não voto se não for candidato da esquerda. Assim como tem um eleitor de direita que diz, olha, eu não voto se não for candidato de direita. Mas existe um grande meio aí que, na verdade, ele vota mais na pessoa. Ele observa o candidato. Acho que a maioria, né? Então, você veja, naquela outra eleição que o Lúdio foi candidato contra o Mauro, muita gente que votou, vou votar porque eu gosto do perfil, é o médico, não sei o que e tal. Mas essa eleição eu creio que vai ter mais o ingrediente de esquerda e direita pelo momento atual político brasileiro. Mas ainda vai ter muita gente que ele vai votar de acordo com o que o candidato apresentar
Porque o eleitor, na eleição municipal, ele tende a votar muito assim, que ele tem de futuro para minha cidade? O que ele pode, qual é o melhor, qual que será o melhor para fazer com que Cuiabá floresça, se desenvolva, tenha um ambiente amigável aos negócios, possa se preparar para esse novo momento da ferrovia e tudo mais. Então eu penso que o eleitor vai fazer um pouco esse comparativo. Eu penso que os candidatos que vão disputar agora, eles vão ter que estar muito bem informados, não tanto sobre a macro pauta, mas sobre as micro pautas. E o que ele vai estar interessado? Ele vai estar interessado assim, olha, vai asfaltar a minha rua aqui no bairro, ou vai tampar os buracos. O eleitor geralmente, a grande maioria dos eleitores votam assim, pensando o que esse cara pode fazer para o meu município. Então eu acho que os candidatos vão ter que pular fininho aí para poder se apresentar como essa pessoa que vai ser o gerente da sua cidade. Preenchendo ali as lacunas digamos, o que tem de deficiente na atual gestão, seria isso, né? Exato. O que esse cara vai ser melhor? Exatamente. O que ele vai resolver? Será que ele tem condições de resolver? Correto. Seria isso, né? Puxando a pauta para Brasília agora, deputado, a gente viu que o ministro Flávio Dino, ele disse aí que as imagens das invasões aos poderes no 8 de janeiro sumiram. Depois passou um tempo, ele disse que as imagens foram apagadas, né? E segundo ele, isso não muda nada nos fatos. Mas parece que tem um pessoal da oposição que está querendo pedir a prisão do ministro por destruição de provas, é isso? Olha, que foram destruídas, ele já disse que foi, né? E a gente sabe por que isso está acontecendo. O que ocorre? E sem passar a mão na cabeça de ninguém. Mas Brasília sempre foi palco desse tipo de ação. Em 2017 aconteceu uma pior. Que tipo de ação? Esse tipo de ação que houve agora, dia 8. O que ocorre? O que foi diferente agora é que as pessoas também invadiram ali o Palácio do Planalto e o STF. Mas o Senado e a Câmara e a esplanada dos ministérios, quando o ministro Blairo era ministro, foi em maio de 2017, inclusive com esses mesmos atores que estão aí no governo agora. Eles fizeram um ato, que era um ato para a destituição do Temer. Eles chamavam de contragolpe, portanto, um golpe. Eles achavam que a Dilma tinha sofrido um golpe e que eles estavam ali para retomar o poder. Eles diziam isso, com todas as letras. Quem estava na frente desse movimento era o senhor das Labaredas, o Guilherme Boulos. No palanque, deputados, aliás, foi convocado para esse golpe, inclusive o ministro Flávio Dino tem um tweet dele convocando, chamando as pessoas para irem para lá. Chegaram lá, queimaram os ministérios, quadros com mais de 100 anos de idade, queimou. 37 policiais feridos. Uma coisa de louco, quebraram tudo, aquelas vidraças ali na frente, tentaram arrombar o Congresso, toda sorte. Bem, quantas pessoas foram presas e indiciadas por isso? Eu não me lembro. Você está entendendo? A gente não tem essa lembrança também. Isso aí passou. Lindbergh respondeu alguma coisa? Não, por incitar golpe? Ninguém, nenhum deles. A presidente do PT, Gleisi? Não, ninguém. Então assim, agora eles eles fizeram esse negócio ali e toda vez que que há um crime tem que se pensar assim, quem tinha interesse nesse crime, né? Quem é o beneficiário, vamos dizer assim. E o caso dessas pessoas, quando se começa a investigar, começa-se a perceber, fala, tem alguma coisa que não está batendo. Primeiro assim, Bolsonaro passou 4 anos no poder, com as Forças Armadas, com a polícia, com tudo, e não deu esse bendito golpe. Depois da eleição, ele ainda ficou mais um mês com o poder. Não deu o bendito golpe. Aí ele vai deixar para dar esse golpe dia 8 de janeiro. Quem está com a chave do paiol, das armas e de tudo é o Lula. Como é que ele ia dar esse golpe? Outro, vai dar o golpe com senhorinhas, cadeirantes, tiozão do WhatsApp, alguns burros motivados. Não faz sentido, já não fazia sentido por aí, mas tudo bem. Aí então a tese do golpe para mim cai por aí. São terroristas. Também não se sustenta.
Você não solta o terrorista, tanto é que estão tudo já soltando e querendo fazer transação penal com as pessoas. Então, o que sobra? A gente começou a desconfiar muito. Essas pessoas foram 500 vezes para a rua, nunca teve violência, foi 7 de setembro, foi milhões em tudo que é lugar, não teve violência. E de repente essa coisa doida. E aí o que aconteceu? Você começa a desconfiar, vem as imagens, vaza as imagens, eles diziam, não sei, nós não estamos sabendo, nós somos vítimas. Lula sai de noite para Araraquara, tardezinha, decide, vai para Araraquara, some. Então, ficou assim, olha, tem cara de flagrante preparado, tem cheiro de flagrante preparado, e nós estamos convictos que foi um flagrante preparado. Então, colocou a isquinha lá e deixa os incautos caírem na... E aí, por que essas imagens do Ministério da Justiça acabam não vindo? Porque lá estava, provavelmente, boa parte do contingente da polícia da Força Nacional. Inclusive, tem fotos e vídeos, já você mostrou esse dia na CPI, vários policiais ali, eles não mexeram os braços. Na CPI foi mostrado mesmo. Exato. Então, assim, começa uma coisa assim, olha, o fotógrafo da Reuters preparando, aquela porta é a porta da antessala da Presidência da República. Aquela porta é blindex. Porta de blindex ou tá aberta, a fechadura não estoura, o que estoura é o vidro. Se você chutar uma porta de blindex, o vidro vai estourar. Aí o rapaz chuta como se ele tivesse abrindo, a porta abriu. Não abriu, ela estava aberta. Ela estava aberta. Aí vai lá, olha na câmera, confere. Então assim, coisa tudo muito montadinha. Eu tinha um professor que ele dizia o seguinte, quando as provas estiverem assim, todas numa sequência bonitinha, tudo assim, desconfie. Desconfie porque um crime nunca tão assim, as coisas tão organizadinhas. E ali estava tudo, coisa... E o que a gente sente é que o ministro, que até então exigia a apuração e tudo, de repente ele não quer mostrar os vídeos. Aí começa aquele monte de ponto de interrogação. Não quer mostrar os vídeos, por quê? Ah, não, porque está com o ministro o ministro Alexandre não autoriza, tem que estar a autorização dele. Tá bom, pediu. Ele falou, não pode dar assim. Ah, eu não tenho, eu paguei. Hã? Mas porque paguei, porque aqui o contrato diz que com 15 dias é pago. Tá, mas como é que os outros ministérios todos estão com as... Então, assim, esse negócio vai acabar... a esperteza é um monstro que muitas vezes engole o dono. Isso vai acabar estourando no peito do possível mentor e beneficiário que é o Lula. Então, é muita sabedoria. Aquilo lá, eles saíram assim, foi golpe, e para eles foi uma maravilha, ele estava todo embananado, ficou nessa história de golpe, 2.000 pessoas presas, aquela coisa toda, e ainda queriam tornar o Bolsonaro responsável por tudo isso. Então, na minha avaliação, o ministro Flávio Dino, por mais que não vá acontecer nada, porque nesse momento o judiciário está bem contrário, vamos dizer assim, como diz o ministro Barroso, queremos acabar com o bolsonarismo, né? Acabamos, né? Vencemos. Então, para eles realizarem de fato essa façanha, é preciso que joguem junto, né? Então, eu não vejo o ministro Flávio Dino sendo condenado ou sendo chamado a depor na justiça por causa disso, não. Mas, que foi grave, foi. E o objetivo nosso na CPI, nós não temos esperança nenhuma com aquela CPI de que alguém vai ser punido. É isso que eu ia perguntar, mas acho que vai virar no quê o resultado da CPI? Já virou. Já caiu um ministro. O ministro já se desnudou. A CPI serviu para mostrar para o povo brasileiro, olha, isso aqui era uma farsa. Que não foi uma tentativa de golpe. Exatamente. Entendi. Vamos lá. O PT apresentou essa semana uma ação para desfazer o impeachment da Dilma. E aí a oposição parece que agora vai pedir o impeachment do Lula. Eu gostaria de saber do senhor, o senhor está participando desse projeto, como é que está? É verdade? Já estão pedindo? Já estão pedindo. Já assinei, já foi protocolado. Olha aí. Quando que foi assinado? Acho que eu assinei faz dias. O que ocorre? Eu acho que foi protocolado ontem, uma coisa assim. Eu até vi uma briga no WhatsApp, alguns deputados, olha, eu quero assinar também, alguém já falou, já foi protocolado e tal. Mas o fato é assim, o que nós estamos fazendo é o que eu chamo de teoria do princípio da reciprocidade. Isso é princípio da reciprocidade política. Por quê? Lá a gente não pode nem tossir
Nem pisar no pé. Nem pisar no pé, que você... Então qualquer coisa que se diga, por mais de repente você se enganou, fez alguma coisa, aí eles já querem processar porque diz que é fake news. Tudo é fake news e a verdade é um pouco definida por eles. Bom, então vamos lá. Partimos do seguinte princípio. Se o processo da Dilma teve começo, meio e fim, chancelado inclusive pelo STF, todo mundo, um ato jurídico perfeito, não há que se falar nisso. Como é que o sujeito vem falar que houve um golpe? Até o militante, mas o presidente da República? Ah, não, aí não dá, né? Então, além de ser uma mentira, é um desrespeito ao STF e ao Senado e à Câmara. Então nós resolvemos fazer por isso. E mais, por quê? Porque a fake news deles agora vem com outra fake news dentro. Que eles estão dizendo o seguinte, agora se confirma o golpe contra Dilma, porque o TRF1 a inocentou das pedaladas, o que é uma mentira, E eu vou, para quem está nos assistindo aqui, comparar. Às vezes você, inadvertidamente, atropela uma pessoa e o juiz vai falando, não, você não teve intenção nisso aqui, tarará. Criminalmente você não responde nada por isso. Mas no processo civil, a pessoa entra contra você, pede uma indenização que ficou sem trabalhar, tal, o juiz fala, não, condena você no processo civil. Então você foi, pelo mesmo ato, você foi inocentado num processo e condenado no outro. Esse é o caso da Dilma. Ela fez as pedaladas, era um crime de responsabilidade. O Ministério Público depois entrou criminalmente pedindo a condenação dela para pagar e pagar o prejuízo do país e tal. O que é que o TRF1 julgou? Falou, não, não é o caso dela ser penalizada criminalmente. Então não tem nada a ver o processo criminal com o processo político de julgamento do impeachment. E aí o PT tenta confundir. Então é duas mentiras não só e o Lula anda fazendo isso. Nós, a nosso ver, tem que responder por isso. E o PT ganha o quê tentando desfazer o impeachment? O PT é essa metamorfose ambulante que, como dizia Monsanto, quando não está mentindo, está roubando. Então é só para manter o DNA. É a natureza do PT fazer esse tipo de ação. É uma ação política, porque ele sabe quanto ele não ganhou de mídia com isso. Então, o negócio deles é movimentar. O PT, eles têm sempre assim, não importa o ato em si, importa que eles estão movimentando e vai ser divulgado, vão falar deles, essa coisa toda. Bom, continuando aqui, esquentando essa pauta, deputado, a gente tem visto que o ministro Carlos Fávaro, ele tem sido alvo de diversas críticas. Tem muita gente até pedindo a cabeça dele. O próprio Arthur Lira já chegou a se manifestar publicamente de que ele deveria deixar o ministério. E aí, o que o senhor acha? O senhor acha que a batata do Fávaro está assando, que o Fávaro vai cair? Qual que é a sua avaliação? Olha, na minha avaliação, já está até assada, sabe? E é bom entender também o seguinte... porque o senhor está lá dentro, né? Sim. Então a gente sabe como que está o clima ali. E é bom a gente entender. Não é só a questão da oposição, não. Eu diria que ele foi jogado aos leões. O PT é mestre nessas coisas. Quando o PT quer fritar frita sem nem o cara perceber. Então, veja só, o Rui Costa foi trocar até os membros da comissão para que ele não prestasse depoimento lá naquela comissão. O Fávaro, as conversas por lá de que o Fávaro não precisaria ir, tinham aconselhado ele não ir, entendeu? E que ele teria ido e tal, e que por isso o PT agora está com raiva e tal. Mas antes disso já tinha... Na verdade é o seguinte... pedindo a cabeça dele. Então, na verdade é o seguinte, eles, por algum motivo que eu não sei qual eles estão com ele no radar para trocar, né? E aí aproveita, joga, começa a chegar informação. Está chegando informação muito fácil lá para a oposição. Essas informações nunca chegam. E isso ninguém me tira da cabeça que é o próprio governo que quer a queda dele. Então, por isso que eu digo que, a meu ver, o Fávaro já caiu. Só falta, assim, se fosse para dizer assim, mal comparando, seria, já morreu, só falta enterrar. Essas informações que estão chegando são informações que podem derrubá-lo. Exato. Então, como é que essas informações começam a chegar? Então, eu acho que há interesse
do próprio governo, porque eu vejo materiais, informações chegando muito fácil às mãos do pessoal da CPI. O Fábio também não se ajudou. Algumas vezes que ele foi lá na Câmara também, assim, ele é do Senado, ele tinha que perceber, eu acho que se eu fosse ministro, quando eu fosse na Câmara ou no Senado, eu ia me importar como se eu fosse um parlamentar. E eu diria que ele fez um enfrentamento desnecessário lá com alguns deputados. Esses deputados, de certa forma, não digo pessoalizaram, mas começaram a olhar o ministério dele chamou atenção para eles. Provocou né? o Salles também, né? Com passar a boiada, né? Exato. Umas provocações. Eu acho que assim, que não precisaria. E aí você caçou, né? Caçou e, a meu ver, vai acabar caindo. Você vê, o Evaí é um deputado, um dos mais, eu diria, mais estudiosos que tem lá e tal. E ele mexe muito com a agricultura, representando o pessoal do café e tudo. E fez umas perguntas, não respondeu, quase saíram as vias de fato lá. Então eu acho que tudo isso contribuiu e obviamente, mais o fato do governo tá querendo se livrar dele, que é essa minha impressão. Aquela história, então, de que ele poderia ser o candidato do PT em 2026, não vai rolar. Aqui é o governo. Pode até rolar, sabe por quê? Porque o PT, assim, o PT não fica com raiva, o PT fica com tudo. Então o que ocorre? Nesse momento... Essa pra mim é nova. É uma coletânea, né? Nesse momento... essa eu copiei do livro que era daquela primeira esposa do Donald Trump. Essa é nova pra mim. Alguém perguntou pra ela assim, como é que você separa, enfim, em tese, do homem mais hábil, do empresário mais hábil do mundo, e você consegue ficar com metade dos bens dele? Ela falou, eu escrevi esse livro justamente ensinando as mulheres que se separam. E o nome do livro é Não Fique com Raiva, Fique com Tudo. Gente, olha a dica do livro, pelo amor de Deus, anota. Por favor, eu quero esse livro na minha mesa. Pois é, então, mas o PT é isso. Então, pode muito bem, eles estão interessados no Ministério, né? Estão interessados no Ministério por alguma coisa, talvez tem que atender algum outro objetivo. Não necessariamente vai ficar... tanto que se o Fávaro caiu por ele, não foi nós. Coisa dele. Não vai ter? Coisa dele. Deputado. Pode ser em muitos. Me fala um. Por exemplo, atender um outro aliado do governo, um pedido, de repente a própria Kassab, a própria bancada lá do PSD me falaram que está descontente. O Lira queria alguém, né, lá. Sim, mas não Centrão também quer espaço, né? Centrão quer espaço, mas eu acho que mesmo dentro do PSDB ali, dentro do PSD ali, deve ser briga interna, alguma coisa não tá legal ali. Então, eles podem muito bem, nesse quesito, não dar certo lá com o Fábio, mas depois atender ele aqui, porque nesse caso seria benéfico para eles, para quê? Com uma candidatura em tese competitiva, vai ser um guarda-chuva para a chapa do PT, que geralmente aqui em casa é sempre muito fraca. É verdade. Agora eu quero saber de um projeto que o senhor apresentou, do exame toxicológico. Eu tô curiosa, tem alguém diferente lá que está chegando diferente? O que está acontecendo? Por quê? Olha, porque tem umas figuras lá que só podem andar drogado. Só pode estar cheirando alguma coisa diferente. Por quê? Eu fiquei curiosa, eu fiz a notinha aqui, fiquei curiosa. Eu resolvi pedir, porque é o seguinte, mas foi mais foi mais assim, estão exigindo exame toxicológico do caminhoneiro, não sei quem que exige... Não, então tá bom, é fácil pedir dos outros, então vamos pedir para cá, para cada um fazer, para ver como é que é mole, né? Como é que é uma coisa... Aí tinha gente que falou, meu Deus, isso é constrangedor. Eu falei, Então não vai passar esse projeto seu. Eu falei, constrangedor? Então como é que vota aqui com a maior facilidade para os outros, né? Então, eu coloquei lá, assim como coloquei um projeto de reciprocidade ambiental, assim como coloquei um projeto lá para que, quando a Europa estava com aquela coisa toda sobre o Fundo da Amazônia e tudo, eu pus um projeto sugerindo que pegasse aquele dinheiro e mais um pouco e doasse sementes da floresta amazônica para eles reflorestarem lá, para aí poder falar com a gente em pé de igualdade, né? Também não passou o projeto.
Mas o senhor acha que vai passar? Não, não vai passar. É só para provocar mesmo. Não vai passar, é só para provocar discussão mesmo disso e as pessoas poderem refletir também um pouco sobre vamos dizer assim, o comportamento ali dentro do plenário, sobre fazer lei para eu ponho para os outros e não quero para mim. Então eu coloquei ali para poder dar debate mesmo. Eu achei uma ótima ideia. Inclusive. E aí ela valeria, né, para vereadores, senadores, todo mundo. deputado estadual, deputado federal. Ia ter uma gente, ia ter uma galera que ia estar burlando isso. Já teve um deputado lá que falou, meu Deus, passar. você não mexendo com minha cerveja, eu voto no projeto. Deputado, falando sobre essa, puxando agora essa análise aí nacional sobre a gestão do presidente Lula, até vou aproveitar uma matéria que a gente fez com o Onofre Ribeiro, ele fez uma análise esses dias para o Repórter MT, e na avaliação dele, o presidente Lula teria perdido totalmente o controle econômico ao fazer o redimensionamento do orçamento de 2023, sendo ali que metade desse recurso bloqueado foi da educação e da saúde, né? Qual que é a sua avaliação? O senhor acha que ele perdeu esse controle econômico? Ele perdeu o controle econômico já de início. Engraçado que o governo, o terceiro mandato do Lula, não está com cara de mandato do Lula, está com cara do mandato da Dilma. Porque se você comparar, os passos estão sendo o mesmo, sabe? Se bem que no primeiro mandato ele teve uma sorte muito grande, que foi a época do boom das commodities, estava assim, saindo dinheiro pelo ladrão, como é que se diz? Pelo ladrão, não é um trocadilho. Que acontece? Nesse governo agora, ele começa já falando em gastar e passando um sinal muito ruim para o mercado, para todo mundo, quando ele dizia para o setor econômico todo, dizendo assim, nós vamos acabar com o teto de gasto. Ora, o que fez o Brasil ganhar uma confiança no cenário internacional foi quando nós aprovamos aquela PEC do teto de gastos. Foi do Temer, né? Foi do Temer. Eu sempre conto essa história. O ministro à época, Blairo Maggi, fez uma reunião na casa dele com a bancada de Mato Grosso e com o então ministro Joaquim Levy. Ele falou, ministro, e já tinha acabado de assumir o governo Temer, ele falou, qual é o tamanho dessa crise e quanto tempo ela dura? Ele falou, vamos lá, estou aqui com o Mato Grosso, vou fazer uma analogia sobre o Pantanal. Digamos que vocês estão andando no Pantanal, ele falou, desarmado, e uma onça ataca. Aí o Blairo falou, então morremos. Ele falou, mas calma, você consegue uma tocha. Ele falou, a onça tem medo de fogo, ela se afasta. Você faz uma coivarinha ali e acende e ela fica. Ele falou, a onça foi embora? Ele falou, não, se você bater o farolete, você vai ver os 2 olhinhos dela lá. Ele falou, mas o que significa essa fogueira? Ele falou, significa o seguinte, se a gente, daqui para frente, nós passarmos a mostrar, e não só mostrar, mas fazer a lição de casa, falou, essa fogueira vai ficar acesa e a onça vai ficar lá. Falou, por quanto tempo? Falou, 6, 7 anos. Falou, então nós precisamos fazer reforma da Previdência, falou, nós precisamos fazer reforma tributária, nós precisamos fazer reforma trabalhista, na época não estava, foi falando, se a gente fizer essa reforma e se a gente colocar um parâmetro de que, nós vamos gastar só até aqui, nós não vamos gastar mais do que isso aqui, falou, pode ter certeza que a gente consegue nesses 6, 7 anos. Você soma 2016, 7 anos, dá 2023, mas vamos pôr 2022. Foi exatamente o que aconteceu. O Temer fez a lição de casa direitinho. Bolsonaro chegou, fez a lição de casa direitinho. O Lula pega isso redondinho. Só faltaram as reformas, né? Faltou a As tributária, reformas, né? Faltou a tributária, mas fez a trabalhista, fez a previdenciária e o teto de gastos. Isso passou uma confiança muito boa, o Brasil criou uma robustez muito forte. Estava entrando em investimento, uma coisa de louco aqui no Brasil. Aí chega o Lula, acaba de ganhar a eleição e falou, nós vamos acabar com esse teto de gasto. O pessoal apavorou. Então quem estava construindo um prédio, quem estava... assim, a economia parou, é aquilo que eu falei no início. Então... o cenário econômico, ele fica impactado já nesse momento e aí logo vem em seguida. Não era só falácia, não era só blá blá blá.
ele chega e realmente já de cara quer, antes de assumir ele já estava negociando a chamada PEC da gastança. 200 bilhões. Para quê? Para fazer caridade, para fazer o social que essa direita não quer fazer. Sabe qual era a desculpa? É para pagar o Auxílio Brasil, que agora ele mudou para Bolsa Família. Aí vem o STF, decisão do ministro Gilmar Mendes, e falou, não, mas não precisa então fazer a PEC. Já tá, isso aqui tá dentro, fica fora do teto de gasto. Tá bom. Então ele já tinha, o que ele precisava para pagar aquilo ali já estava. Ele não precisava mais da banca. Quem falou que ele era só conversa. Continuou com a falácia de que era para pagar o Bolsa Família e aprovou aquele trem, 200 bilhões de cara. Bom, aí depois acaba com o teto de gasto. E lógico, a turma vai ficando apavorada. E aí em seguida vem esse negócio aí no lugar do negócio que chama arcabouço fiscal. Bom, aí foi sancionado agora. E nesse meio que é nada, que aquilo lá não significa nada. Eles estão falando que isso foi uma genialidade e tal. Mas ali não tem nada, ali está simplesmente dizendo o seguinte, olha, eu pretendo cumprir, zerar o déficit em 2024. Mas se eu não conseguir, tudo bem. Lá não tem punição nenhuma, então não diz nada. A expectativa agora com essa questão do arcabouço fiscal, você acha que vai ter algum impacto negativo? Olha, o impacto negativo eu penso que já está até precificado pelo mercado, pelos investidores todos, é que é o seguinte, não tem mais controle de gasto no Brasil. Essa é a grande verdade. Isso é mais ou menos o seguinte, olha, nós temos uma meta, mas se não cumprir a meta, tudo bem. Entendeu? E dá-lhe dinheiro. Você vai ver o que eles vão aprontar agora com esse negócio. Eles não vão aguentar a pressão dos prefeitos, vão emitir cheque sem fundo aí pra caramba. Quer dizer, cada vez vai piorando e vai passando, porque assim, essa conversa mole do PT, ela engana quem eles querem enganar, o eleitorado ali. Mas o cara que tá para investir, ele não põe o dinheiro, ele não confia, então ele vaza fora. Então a economia vai ficando estagnada. É o que aconteceu na Argentina, que acontece em todos os lugares, porque as pessoas falaram, esses caras estão com conversa, os caras não estão tendo responsabilidade de ficar. Então você vê, a Petrobras já perdeu 80 bilhões do seu valor. Eles resolveram, nós vamos baixar a gasolina para dizer que Bolsonaro tá bom. Aí baixaram artificialmente, agora tiveram que dar um bote. Inclusive eu estou requerendo o seguinte, quero saber quem foram os compradores de gasolina e de diesel, porque antigamente ela subia 0,7, não sei o que, quanto tanto, 1%, não, subiu 25% em algum lugar. 25% é bem possível que tenha tido informação privilegiada e eu quero saber quais foram os compradores e saber se eles se a constância das compras eram nos valores que antecederam aquele aumento. Então esse é o cenário que se apresenta. É bastante escuro o horizonte nesse momento. Eu não vejo, concordo com o Onofre, eu não vejo ele com controle nenhum sobre a economia e muito menos mostrando um cenário, que é o que se esperava desde o momento que começou a transição. Esperar, para onde está caminhando o Brasil? Porque o Temer caminhou assim, Bolsonaro também caminhou assim. Você vai caminhar para que lado? Ele não disse até agora, porque ele está falando que é gastar, e lá você conversa com os players deles lá, eles dizem o seguinte, olha, se a gente investir, se o governo gastar, ele vai dar ele vai aquecer a economia. Como? Se o dinheiro que o Estado gasta tem que sair daqui. Então, bem o senhor falou de Argentina, o senhor tem essa expectativa, digamos, essa previsão, análise de um cenário tão negativo assim? Eu me preocupo muito porque é difícil você fazer um bolo com os mesmos ingredientes e ele sair diferente daquele bolo que está na receita. Geralmente é a mesma coisa, e eles estão na mesma receita. É gastar, 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 não se preocupa de onde está vindo, se tem dinheiro, se não tem. Esses dias eu perguntei para a presidente do PT, ela falou, o que é que tem que gastar? Eu falei, de onde vai vir dinheiro? Não, se precisar a gente imprime. Então quando você chega num nível de entendimento desse, você fica realmente muito preocupado. Vamos lá, deputada. Só sobrou para mim, olha as perguntas de novo, depois do exame toxicológico agora sobre a liberação do porte da maconha.
Eu quero saber que está agora o julgamento lá no STF. Eu quero saber se o senhor é a favor, contra... Olha, sabe o que acontece? Eu em tese, eu sou a favor de tudo que o ser humano queira fazer, ele faça. É responsabilidade dele. Isso está na Bíblia, é livre-arbítrio. Desde que você, eu, Márcia, nós não temos que pagar pela consequência dos seus atos. Acontece que eu trabalhei mais de 2 décadas na polícia e eu sei que esse troço dá uma consequência miserável. Esse dia eu vi até uma fala muito interessante, o cara falando, olha, a ciência, se fala muito em ciência, a ciência diz que uma lágrima ela é composta de algumas moléculas. Aí tem H2O e mais sal e tudo bem, e cloreto, e tem uns elementos químicos ali. Ele falou, isso é o que a ciência diz. Ele falou, mas a ciência não entende nada de lágrima. Ele falou, quem entende de lágrima é uma mãe que acabou de saber que seu filho está invernado nas drogas. Ele falou, isso é de rasgar o peito, é como se fosse a morte para a mãe. Ele falou, e mais ainda, daquelas mães que o filho já não reconhece mais, ela já não reconhece mais o filho, ali está só a droga falando no cérebro dele. Ele falou, então esse impacto todo, ele acaba aonde? Ele acaba dando no seu bolso, no meio de todo mundo. Então eu sou totalmente contrário a liberar esse trem, porque eu uso o mesmo princípio do capacete. As pessoas falam, eu uso o capacete se eu quiser, a minha cabeça. Não é a sua cabeça, porque você vai quebrar ela e você vai chegar lá na UPA ou no sul, ou lá no pronto-socorro, na frente da senhorinha que está lá, porque você precisa ser atendido rapidamente, porque você está com a cabeça quebrada. Então, põe essa cuia na cabeça. Então, eu digo assim, eu sou totalmente contra o Estado estar se metendo na vida do indivíduo quando não precisa. Mas já que a gente decidiu viver em sociedade, eu não posso ter um comportamento que vai impactar na vida dos outros. Então, a meu ver, esse debate teria que ser feito dentro do legislativo. É uma pena que o judiciário esteja tomando para si essa prerrogativa, é muito ruim. Você acha que está invadindo a competência? Tá, invadiu totalmente. Isso aí não é... isso aí, a questão do aborto, são questões que é para ser discutida lá, porque se você pegar a Constituição, ela é bem clara. Todo poder emana do povo, que exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, através de referendo, plebiscito e tudo mais. Bem, aí como é que você pega um ministro que às vezes acabou de chegar lá, um exemplo, e ele resolve decidir um trem desse? Sendo que se você fizer uma pesquisa, faz uma pesquisa na população brasileira e pergunta quem é a favor de liberação de droga. Não é. Ah, não, mas eu entendo assim, eu acho que a sociedade deve ser assim, então eu começo a fazer da sociedade, fazer a sociedade se comportar de acordo com o meu pensamento. Não é assim, por isso que existe o Congresso com as suas matizes, as suas diferenças, para que as coisas possam entrar em crise lá e sair um resultado minimamente à média do que o povo pensa. Mas não, o STF tem entendido dessa forma, a gente tem tido um embate muito forte, eu já fui muito penalizado, eu não ofendo o STF, eu não xingo o juiz, mas eu não deixo de pontuar, vocês não estão corretos. Eu fui talvez a primeira pessoa, com certeza foi a primeira pessoa, eu estava no Senado ainda, quando o ministro Barroso, talvez ali em 2017, por ali, sei lá, mas ele disse o seguinte, o papel do STF ele é contra-majoritário, iluminista e representativo. E na época eu fiz um discurso, isso aí está no YouTube, quem tiver curiosidade é só entrar. Eu disse, ministro, por favor, se contenha. O papel do STF não é representativo. Representativo são as pessoas que de 4 em 4 anos saem por aí, põem uma botina, vai pedir voto. Falei, nada contra. Se o senhor quiser fazer esse papel, o senhor será muito bem-vindo na política. Aliás, vai qualificar muito a política. Mas vá para as ruas pedir voto. O senhor não pode começar a querer decidir a vida do país com a canetada aí. Não é assim. De lá para cá só piorou. Porque ele passou a ter outros seguidores e essa cabeça messiânica, esse messianismo de querer consertar as coisas ou se amoldar a sociedade no modelo mental que ele tem. É muito complicado. Mas, deputado, sobre essa questão do STF estar invadindo a competência do Legislativo, o senhor acha que o Legislativo não está passando essa mensagem, deixando de não ter competência? Na verdade, assim,
Ali muita gente diz assim, olha, mas eles legislaram porque vocês não legislaram. Eu falei, às vezes o papel do legislador em não legislar é justamente porque a questão não está madura e a sociedade não quer. Então você não legisla. Eu digo que, assim, a meu ver, o legislativo tem pecado em não podar esses voluntarismos do tribunal. Mas, no geral, o legislativo tem sido ultra respeitoso com o STF, no respeito ao STF, e não está tendo a reciprocidade. Não há, nesse momento, a gente não vê consideração, respeito ao legislativo por parte, por mais que os ministros achem que estão respeitando, o que eu posso dizer é o que eu vejo lá dentro. Os senadores e deputados não se sentem respeitados. O que parece que, assim, criou-se um movimento. Eu sou vitalício, esses caras são passageiros. Pois é passageiro justamente porque a sociedade ela vai mudando, ela se oxigena, nascem mais pessoas novas começam a pensar diferente, é justamente por isso que o legislativo muda. Agora, esse entendimento também passa, e muita gente pensa o seguinte, olha, o legislativo está se comportando de forma covarde e, obviamente, não existe espaço vazio. Então, eu cheguei a dizer uma vez, eu talvez não repetiria isso, mas na época eu disse, olha, quem se comporta como verme não pode reclamar quando é pisado. E o certo é que nós estamos sendo pisados, humilhados em praça pública. Esses dias o desembargador federal William Douglas esteve lá, esse vídeo até viralizou, ele falou, senhores não podem permitir que um juiz, um ministro que não tem um voto, que não tem representação nenhuma, decida questões que é prerrogativa dessa casa. Os senhores não podem fazer isso. E eu temo que eu tenha que concordar com ele. A culpa passa pela essa inanição, por esse medo. Hoje a grande maioria do legislativo está amedrontado. Medo. Por exemplo, os caras têm medo de falar o nome de Alexandre de Moraes. Tem medo de ser preso. Medo de ser preso, medo de tudo. E não é só, porque tem rabo preso. Não, tem muita gente que não tem rabo preso. O cara simplesmente... Qualquer declaração. Qualquer declaração. Então, os caras, tudo muito amedrontado. Então, isso é muito ruim. Isso, eu posso dizer com certeza que nós já não estamos num processo, num momento de democracia com saúde. Ela não está saudável. Eu diria que, você veja, quando você tem presos políticos, quando você tem o parlamento com medo de falar alguma coisa, com medo de ser preso, não sabe que hora que vai ser preso, que hora que a polícia vai bater na sua casa, isso não é democracia. É ditadura? Não sei se é ditadura, mas com certeza a democracia não é. Deputado, ainda nesse contexto nacional, o governo Lula assinou um decreto para o Brasil voltar a comprar energia da Venezuela. O que a senhora acha disso? Eu acho um absurdo que Roraima... É necessário, desnecessário, somos autossuficientes. Ele precisa arrumar alguma beiradinha para o companheiro Maduro, né? Essa aqui é a grande verdade. Mas é um absurdo que esse linhão não saia por questões ambientais. Quer dizer, Roraima já era para ter esse seu linhão, mas não sai a 319 por questões ambientais, não sai o linhão. Quer dizer, tem um momento que eu fico pensando que o Brasil não tem o menor perigo de dar certo com os caras desses no poder. É termoelétrica, né? E aí o linhão da hidrelétrica que não corre para lá, é isso. Exatamente. Então, assim, os caras preferem, para proteger o meio ambiente, eles preferem ter termoelétrica do que ter um linhão que não tem impacto nenhum, o impacto é zero. A termoelétrica é um impacto gigantesco. Só de você passar na frente de uma termoelétrica, você já vai ter uma noção mais ou menos do que é aquilo, né? Deputado, exatamente. E aquele apagão? O senhor acha que foi uma sabotagem? Olha, é muito difícil saber, porque são questões bastante técnicas, né? Mas pode ser inclusive, eles dizem que foi por sobrecarga da questão das usinas eólicas e tudo mais. Então, é muito difícil a gente dizer... A polícia está investigando. A polícia está investigando. É muito difícil a gente saber o que foi ali. Eu não sei que alguém ia sabotar, não sei. Só se for uma autossabotagem.
Assim, quando se trata do PT, eu sempre fico com o pé atrás quando acontecem essas coisas, porque pode ser tudo. A gente vê alguns comentários, alguns analistas falando sobre uma forma de forçar ali a estatização da Eletrobras e tal, né? É exatamente isso. O que alguns deputados dizem lá é o seguinte, falam, olha, é que eles querem dizer que, olha, do que adiantou privatizar a Eletrobras? Olha aí o que está acontecendo, né? Mas até para eles eu acho muito. Até porque o PT, como eu disse para vocês, eles é tudo muito calculado que eles fazem. E isso, a menos que tenha um grande interesse financeiro ali na coisa, mas isso traz um desgaste político, um apagão. Porque o último apagão que nós tivemos foi praticamente na época do Fernando Henrique. De lá para cá, nenhum apagão tão geral. O apagão, né? Foi horroroso. Então eu não sei se eles fariam uma autossabotagem, não sei. Eu prefiro acreditar que tenha sido um problema técnico. Uma pane, né? Uma pane. Também prefiro acreditar. Né? Deputado, já estamos aí um tempão conversando, falando aqui de várias polêmicas. Quero entregar para o senhor mais uma caneca do Conexão Poder e deixar o espaço aberto aqui, caso tenha algum assunto importante que a gente não falou a respeito. Sim, o presidente Jair Bolsonaro ganhou uma dessa aqui. Ganhou uma dessa, o senhor foi nosso enviado especial para levar, e aí depois veio a deputada Amália aqui e também levou uma para Michele Bolsonaro. Já está com o jogo de mesa lá, olha aqui, ó, Conexão, Repórter MT. Então, eu creio que a gente deu uma pincelada em quase tudo que está acontecendo em Brasília. Nós vamos ter agora, vamos dizer assim, uma boa discussão que estão querendo, o presidente Arthur Lira está querendo falar sobre reforma administrativa, mas eu acho que não vai para lá agora. Então, eu penso que as discussões mais quentes vão ficar por conta do Senado, né? Lá na Câmara nós já aprovamos praticamente tudo, aprovamos marco temporal. Agora o problema da reforma tributária está lá com o Senado, né? Está com o Senado. E aquele monstrengo lá. O marco temporal também está lá, que nos interessa muito. O licenciamento. As duas bombas. Aliás, 3 bombas. O licenciamento, que nos interessa muito, o marco temporal, e a reforma tributária, que tomara que não seja aprovada. Isso, quer dizer, vai ser aprovada, mas isso arrebenta com o brasileiro. Mas, e acaba com o federalismo brasileiro, né? Porque o Estado, o prefeito e o município, o prefeito e o governador vai ficar pequeno passarinho novo, só esperando que coloque na boca deles. A gente acompanhou aqui, né, os governadores falando. O Caiado, né? Criticou muito, falou que ele não vai ser ordenador de despesa, que ele não recebeu votos para isso. É mais ou menos ele isso. Ele estava muito bravo. A fala do Caiado foi bastante forte. Foi muito forte. Ele é sempre forte, né? Sim, depois veio os governadores, mas aí ele já tinha falado tudo. Porque ele é bem tenso. Sim. Mas o problema é justamente esse, ficar só figurativo ali, né? É muito ruim porque você tira a autonomia. Isso, você acha que tem como mudar ali naquela reforma? Tem. Eu creio, não agora, né? Mas ela está para ser implantada em 2020, daqui a 10 anos, né? Então, eu creio que de cara esse troço vai começar a não dar certo, porque você faz uma reforma em que 2 sistemas vão conviver junto, e aí você vai perceber, daqui a pouco o sujeito que pagava só o ISS, ele vai perceber que estão cobrando dele o ICMS também, porque eles fizeram assim, vamos juntar o ICMS e o ISS, então nós estamos acabando com o ICMS. O cara, oba, tá, mas aí você que não pagava ICMS, ele vai passar a pagar, ele juntou. Então, a população vai começar a achar ruim isso. E tem mais, fora o fato de que vamos dizer assim, essa gambiarra vai aumentar muito a carga tributária e não vai simplificar. Então, 10 anos naquela bagunça, você tem que aumentar a gente para poder fazer esse trem. E outra, sem falar que isso aconteceu na Índia. Se vocês deram estudada, não deu muito certo. A Índia está querendo rever o modelo e essa reforma nossa é muito copiada no modelo indiano. Então já não deu muito certo, principalmente esse caso do IBS, aí, que é a junção dos impostos municipais com estaduais. Então, tira a autonomia, não serve para nada.
serve para o governo arrecadar mais. E tudo isso, sabe por quê? Porque o governo quer arrecadar mais. É isso. Fica a mensagem, deputado. Obrigada, Fernanda, pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada, deputado. Eu agradeço muito e deixar um reconhecimento aqui do trabalho que vocês têm feito. Hoje mesmo ouvi de um deputado estadual elogiando o trabalho de vocês. Não conhecia André, ele perguntou o que é site e tal. A Ana já fez a propaganda do mas assim, o trabalho de vocês tem sido, eu diria que tem sido um oásis no meio desse deserto de desinformação. Obrigada, deputado. O elogio foi muito bom para a gente, esse reconhecimento. Não, basta a gente ver, trabalha para isso, né? Basta ver que vocês foram o primeiro a noticiar aqui, um negócio que eu não citei na entrevista, a questão do seguro que estão mexendo, o ministro da Agricultura está mexendo no seguro, assim como o governo fez com a educação, que cortou dinheiro da educação e da saúde, o seguro rural, você que é produtor e de cooperativa, é uma coisa preocupante. Tem lá uma mensagem do ministro para poder, e eu fiquei sabendo através do repórter MT, a respeito dessa questão do corte sobre o seguro rural. Porque aqui o nosso papel não é só buscar informação local, né? Informação aí em nível nacional, essa informação geral, porque vai impacta, né, na vida de todos nós. Com certeza, principalmente nós que mexemos com a agrícola. E o nosso papel é esse mesmo, fazer o diferencial aqui. Obrigada, deputado, Valeu. E todo mundo que nos acompanhou até aqui.